Olá, pessoal! Bem-vindos à primeira aula de matemática. Nós vamos falar de frações. Para isso, nós vamos trabalhar com a habilidade EF05, MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. A fração nada mais é que uma divisão. Então, eu tenho uma figura inteira que foi dividida em 7 partes e pintadas, nesse caso, 5. Dentro da fração, eu tenho a representação usando o traço da divisão, tá? A barra da divisão. Na parte de cima, nós localizamos o que nós chamamos de numerador e na parte de baixo, o denominador. Pela definição, a fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número em partes iguais entre si. O numerador corresponde ao número de partes que são consideradas. No caso, pintadas, às vezes falam-se utilizadas. Nesse caso aqui, na fração 3/4, o numerador é o 3. E o denominador corresponde ao número de partes que será dividido, que o todo será dividido. Nesse caso aqui, 1/2, o denominador é o 2. Localizamos frações em determináveis situações do nosso cotidiano. Aqui nós estamos trabalhando nas horas, na divisão de alimentos, no tempo, nas receitas, no carro dentro do marcador de gasolina. Então, podemos identificar as frações em vários lugares. Um exemplo aqui, ó. Bruno possui uma folha de cartolina e pretende dividi-la em 5 partes iguais. Então, o Bruno tinha uma cartolina inteira e dividiu em 5 partes iguais. Quando ele utiliza uma parte, nós representamos matematicamente 1/5. Tá? Então, a leitura o numerador é a parte utilizada, a parte considerada, e a parte de baixo, que é o denominador, quanto foi dividido esse objeto. No caso, a folha de sulfite, a folha de cartolina. Nas representações, nós temos aqui, ó. Então, representamos a parte vermelha por 1/4. Então, eu tenho uma parte de 4 partes. Representamos a parte azul por 5/6. Então, a parte azul são 5 e a figura foi dividida em 6 partes. Representamos a parte verde em 3/8. Lê-se 3/8. Então, tinha uma figura inteira, foi dividida em 8 partes e considerando apenas 3 partes. Na leitura das frações, nós temos que observar algumas coisas. Então, quando o denominador da minha fração ele é menor que 10, nós temos leituras específicas. Então, se o denominador for 2, é meio. Se for 3, é terço. 4, quartos. 5, quintos. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavo. 9, nono. Então, aqui eu tenho 2 terços e aqui 1/6. Quando o meu denominador é uma potência de 10, ou seja, ele é multiplicado por 10, nós também temos leituras específicas. Então, se for 10 é décimo, então, multiplicado por 10, 100 centésimos, multiplicado por 10, milésimo, multiplicado por 10, décimo de milésimo, centésimos de milésimo e milionésimo. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000 e 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, temos esses casos específicos aqui. Então, nessa leitura nós temos 3 décimos e aqui 17 décimos de milésimos. Nos demais casos que não se encaixam, nem quando o denominador
é menor que 10 e nem quando ele é uma potência multiplicado por 10, a gente tem a leitura da seguinte maneira. Lê-se o numerador e em seguida o denominador é acrescido da palavra avos. Avos significa divisão em partes iguais. Então, eu tenho lá 13, 30 avos, 9, 200 avos. Então, qualquer fração que não esteja encaixada dentro daquelas outras duas particularidades, elas vão estar na parte dos avos. A aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, estamos aqui. Bons estudos!